Fala rapaziada, fala pessoal, fala nação corintiana. Eu, Leonardo Machado, venho aqui mais uma vez para trazer para vocês aí um vídeo, né, de react. Dessa vez do pessoal da Jovem Pan aí, comentando aí, né, sobre o Memphis Depay, sobre o jogo do Corinthians ontem. E é o Mauro César que vai fazer algumas análises aí sobre o jogo, né, sobre o Memphis Depay aí, da atuação, né, pífia do Memphis Depay ontem lá no jogo, né? Mas antes de mais nada, eu vou deixar uma dica aqui para vocês, tá ok? Se você está procurando jogos e acessórios com preço top e entrega rápida, tem que conhecer a Tupa Games Express. Lá você encontra os melhores lançamentos e tudo o que precisa para a sua jogatina, sem complicação. Quer garantir seu game novo sem dor de cabeça? Dá uma olhada no site www.tupagamesexpress.shop e confere as ofertas, ok? Vou deixar aí no link da descrição, tá? O link da loja lá, dá uma olhadinha lá que tá bem bacana a loja deles, tá bem? E vamos que vamos, né? Ver aí as análises do pessoal aí da Jovem Pan e do Mauro César sobre o jogo de ontem, sobre o Memphis Depay, enfim, vamos lá. E Mauro, já começo te fazendo essa pergunta, né? É porque ontem o Vampeta disse: o Corinthians, pelo jogo de hoje, sai com a cabeça erguida. Eu discordei em parte. Para mim, não dá para sair de cabeça erguida depois de ter uma pré-Libertadores com 4 jogos, sendo que 3 deles foram ridículos. Foram muito ruins. Para mim, na principal competição do Corinthians no ano, não dá para sair de cabeça erguida com os jogos que fez. Ontem foi um bom jogo, mas não foi necessário para se classificar. E outra, de 4 pré-Libertadores, o Corinthians foi eliminado em 3. Por adversários, até o Barcelona de Guayaquil, que é tradicional, mas que tem menos peso que o Corinthians. O Pipero chegou a falar, tem 7 semifinais. Tá bom, mas um título vale mais que 7 semifinais. E o Corinthians tem um título invicto. Agora, as partidas contra a Universidade Central, a primeira partida contra o Barcelona de Guayaquil, para mim não dá para sair de cabeça tão erguida assim. E ontem, Mauro, você ainda disse, esse é o jogo que o Depay precisa jogar. Ele é um jogador caro. Ele custa mais de 3 milhões e ele não foi super decisivo mais uma vez na Libertadores. Merece as críticas que recebeu nas redes sociais do Depay. Olha, eu vou dar minha opinião já, desde já, no que o Pirata tá falando aí. Eu acho que ele tá certo, tá? Eu entendo que a gente vem, né, de 6 anos, 7 anos aí, ou mais, até 16 anos, na verdade, né, de corrupção dentro do Corinthians, tá? Que aquele pessoal do Renovação e Transparência fez, né, e deixou o Corinthians nessa situação que tá hoje. O Augusto Melo veio o ano passado, né, começou a candidatura dele aí e tudo. Começamos com um time meia boca ali no começo do ano. O único que realmente deu mais certo aí, que valeu realmente a pena, foi mais o Garro mesmo. Os outros não se destacaram tanto assim. Aí no meio do ano pra cá, né, do meio do ano passado pra cá, que a gente foi montou um time, tudo tal, e demorou pra se entrosar, né, passou alguns técnicos lá, depois veio o Ramon Dias, e enfim, a gente conseguiu se classificar aí para pré-Libertadores, para a Copa do Brasil, continuamos a Série A, tudo. Se for ver por esse histórico, né, a gente evoluiu um pouco, né, porque o ano passado a gente saiu já na primeira fase do Paulistão, que era o primeiro time lá que a gente tinha montado e tinha muitas reservas ainda. A gente tinha mandado praticamente 90% do elenco de 2023 embora, né? Que era o pessoal lá do Renato Augusto, o Cássio, Fagner, Fábio Santos, Giuliano, Gil, enfim, todo mundo, aquele elenco mais velho, né? Acabou indo embora e teve que ir trocando a roda da Kombi ali com a Kombi andando, né? Mas independente disso, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, que o Corinthians é grande, cara. O Corinthians não pode ficar se contentando toda vez com Sul-Americana. Não dá, gente. A gente é time grande, entendeu? A gente tem que sim lutar sempre para ganhar um brasileiro, ganhar uma Copa do Brasil, tá sempre numa Libertadores e outra. Já não é a primeira vez, cara, que a gente sai na pré-Libertadores, entendeu? Então assim, tudo bem, né? O trabalho veio evoluindo do meio do ano passado para cá, tudo como eu já falei. A gente agora tá na final do Paulistão, tudo, né? Precisamos de mais peças, pelo menos mais um zagueiro, mais um lateral direito,
né? Quem sabe 2 pontas aí de velocidade. O Barcelona mesmo ontem mostrou isso, tem 2 pontas de velocidade. E o lateral direito dos caras também é bom. Será que de repente não seria uma boa o Corinthians tentar aí trazer um cara assim no meio do ano, né? Do que arriscar num Pogba de 5 milhões de reais que ele quer por mês aí. E às vezes não rende, cara. Às vezes pode ser que renda, às vezes pode ser que não. A gente tá vendo o Memphis Depay aí, ó. O ano passado veio bem tudo, esse ano já não tá legal, cara, entendeu? A gente não sabe se tá acontecendo alguma coisa dentro, se é uma questão física ou é característica dele mesmo, sei lá. Só sei que o ano passado ele tava bem melhor que nesse ano, entendeu? Então, assim, será que é bom a gente ir atrás de um jogador tão caro assim como o Pogba, do que a gente tentar uns 2 ponta, ou um lateral direito, ou quem sabe mais um zagueiro, entendeu? Para ajudar ali na zaga ali, entendeu? Que a gente já tem o quem ali? A gente tem o Gustavo Henrique, o Félix Torres, o André Ramalho e o João Pedro Choca, e o Kaká. Mas assim, o único que dá para você falar mesmo que pode continuar na zaga mesmo é o Gustavo Henrique. O resto a gente tem que sempre estar trocando para ver se realmente dá certo. Porque os outros são tudo sujeitos a chuvas e trovoadas, entendeu? Então não dá para saber. O João Pedro Choca estava bem, mas infelizmente acabou vacilando na Libertadores. A gente não sabe se ele vai voltar bem ainda, se não vai, se vai conseguir se fixar ali na zaga, se não vai. Enfim, cara, a gente precisa de mais um zagueiro, mais um lateral direito. Lateral esquerdo já tem 4, né? Se eu não me engano. É o Angileri, aí tem o Bidu, aí tem o Hugo, é 4. E o Palácio, que até agora o senhor Ramon Dias não testou nem nada, entendeu? E pelo jeito acho que não vai nem botar o cara pra jogar. Enfim, então a gente tem já, na lateral esquerda a gente já tem 4 jogadores, entendeu? E agora lateral direito só tem o Mateuzinho e o Léo Maná, entendeu? Será que não é uma boa a gente tentar trazer mais um zagueiro, um lateral direito? Enfim, vamos lá pro vídeo lá. Mas eu concordo com o que o Pilhato tá falando, cara. A gente não pode se contentar com pouco. Sul-Americana é Série B da Libertadores, entendeu? Dessa vez foi de novo, né? Vamos ver se daqui até o ano que vem a gente faz um bom ano esse ano aqui, ganha algum título, porque título também vai trazer dinheiro pro cofre do Corinthians, certo? E vai ajudar, porque o time do Corinthians, como eu falei no outro vídeo que eu fiz agora à tarde, é um time, acho que, se eu não me engano, a folha salarial dá 20 milhões, cara. Esse time do Corinthians aí é caro, fi. É caro, esses jogadores que estão aí, é caro, fi. Você pensa que é baratinho? Não é não, fi. Não é não. Então assim, pô, a gente tem que ganhar um título aí pra começar as coisas a caminhar, né? Mas vamos lá. Outra, Mauro, dá pra dizer que o Corinthians sai de cabeça erguida ou não? Pô, até o velho Vamp entrou na onda da agenda positiva. Porra, cara, eu cabeça erguida, eu discordo do Vamp nessa aí, pô. Tá eliminado, não pode estar de cabeça erguida, meu irmão, não existe isso. Aliás, a agenda positiva, ontem eu vi cada coisa, eu escutei depois, eu tava no jogo do Flamengo, na transmissão, e depois eu fui me atualizar, né, fui ver os lances, fui ver as estatísticas, fui ler e tal, vi alguns comentários, que vai ser assustador. Não, hoje só elogios, né? Hoje só elogios, o Corinthians, que não sei o quê. Não, se domingo, se for campeão paulista, isso aqui é bobagem, esquece. Não. Como assim? Como assim, cara? A principal competição, o Corinthians hoje, pode cortar, pode colocar no título aí, galera. O Corinthians é um time de Sul-Americana. Pronto, é isso. É um fato. Todo ano disputando Sul-Americana. Eliminado em 2019 pelo Independente Del Valle. Em 2023, eliminado pelo Fortaleza, que foi finalista, né? O Del Valle foi 19, foi campeão. Foi campeão, né? Foi campeão em 19, até depois ganhou, jogou a Recopa com o Flamengo até em 2020. E ano passado eliminado pelo Racing, que foi o campeão. Pelo menos ele é eliminado por finalistas, né? Por times que ganham o título, né? Mas é eliminado, até na Sul-Americana. Essas são várias participações sul-americanas, não sei quantas exatamente, mas são muitas. É um time sul-americano, cara. Isso que você falou, se você quiser fazer uma pontuação por ranking, você pode botar acima. Mas na história da Libertadores, o Barcelona é maior que o Corinthians. É um frequentador, chega em semifinal, chegou em 2 finais. É um time grande do país dele. O Equador é um país emergente no futebol, frequenta a Copa. Antigamente não fazia parte da Copa do Mundo, os times do Equador eram um saco de pancada. Isso mudou. Tem vários jogadores equatorianos atuando em times importantes, aqui, lá fora. Né? Então, é um outro cenário. Então, vamos confrontar um time grande do Brasil, que o time grande do Brasil, que não consegue ser grande no âmbito internacional. E acaba sendo um time médio. É assustador, mas é isso aí. Ou não é? Né? Na Itália, muito se discutia no passado, hoje acho que menos. O Milan era o terceiro no ranking de títulos, né? Atrás de Juventus e de Inter. A Juventus era disparada, a equipe com mais títulos da Itália.
mas fracassava na Champions. O Milan sempre conseguia chegar na Champions. Tanto que até hoje, apesar da decadência do futebol italiano, podemos dizer assim, né, caiu bastante na sua competitividade, no Milan especialmente, cheio de problemas, ainda é o segundo maior campeão europeu. E aqui o Corinthians é isso, o Corinthians é muito forte em São Paulo, no Brasil já foi, hoje não consegue também ser. O que o Flávio Prado fala, em tom irônico, né, tem sentido na realidade. Ontem eu escutei colega falando isso. Não, se ganhar do Palmeiras está resolvido, porque pela rivalidade, pro torcedor, então tá bom, amigo. Então tá bom. Então você está concordando com o Flávio. Quando o Flávio diz que é Esporte Clube Corinthians, ele dá ênfase ao paulista, ou seja, para ganhar o Campeonato Paulista. Quem sabe alguma competição nacional, que nem isso está ganhando há muito tempo. Vai para 8 anos sem ganhar um título de âmbito nacional. O último foi em 2017, um título até improvável, né? Que ninguém imaginava que aquela equipe do Fábio Carilli pudesse chegar tanto. Chegou e tal, né? Ganhou merecidamente, mas sem nenhum planejamento para isso ali. As coisas aconteceram de fato, mas ganhou. Ok, mas já faz tempo, né? E é isso, mais um fiasco do Corinthians. Mais um fiasco. Eliminações. Qual clube conseguiu 3 eliminações em fase preliminar de Libertadores? Clube considerado grande no Brasil. No máximo uma. Tem 2, tem. No máximo uma. O Corinthians tem 3. 3 eliminações. E de novo em casa, fracassando em casa, como foi também com o Guarani, foi em casa também. Tolima foi fora. Foi o último jogo do Ronaldo Fenômeno como jogador de futebol, né? Aliás, isso quase ninguém lembra, né? Impressionante também como tem agenda positiva pro Ronaldo. É uma coisa realmente muito curiosa. Agora, é isso. Aí você vê alguns comentários, alguns textos, sabe, tentando enaltecer a eliminação, ok. Então se contentam com isso, né? O Corinthians tem um dos mais caros elencos da América do Sul. E o Depay, quando chega ao Brasil, ele vira o jogador mais bem remunerado do continente. Certamente não tem nenhum jogador em países vizinhos aqui que ganhe mais do que o Depay vai ganhar no Corinthians. Só o Neymar, né, Mauro? O Neymar deve Não, mas quando ele chegou não tinha Neymar. Isso que eu tô dizendo. Ele veio como jogador mais caro. Talvez agora o Neymar ganhe mais do que ele, acredito que sim, mas ele chegou como jogador mais caro. Quando o Corinthians traz o Depay, ele fala, jogador mais caro da América do Sul. Duvido que o Cavani ganhe mais do que ele, acho que não. Então, essa é a realidade. Ele faz um investimento desse jogador que não decide os jogos importantes. Ano passado a Sul-Americana não decidiu. Né? A Copa do Brasil ele não pôde jogar, não estava inscrito, ok. Né? Aí ele fez alguns bons jogos, o time conseguiu essa vaga na fase preliminar da Libertadores. Não valeu de nada, gente. Até essa arrancada. Se tivesse ficado ali na zona de classificação direta para Sul-Americana, seria melhor. Sério, seria melhor. Porque não passaria pelo vexame de ser eliminado de novo na fase preliminar. Era melhor não ter aquela arrancada, ficar ali junto com o Vitória, sabe? Esses que vão direto para a Sul-Americana. Precisou jogar 4 partidas, o que afetou seu calendário. Né? O Palmeiras está só pensando agora no Campeonato Estadual. O Palmeiras está pensando só no Campeonato Paulista. O Corinthians teve ontem um jogo desgastante. E o Palmeiras só treinando. Esperando o Corinthians domingo no seu estádio. No seu piso artificial. No seu habitat, digamos assim, né? Então é isso, cara. Era melhor ter sido... Não ter... Aí vocês vão falar assim, ó. Mas o Mauro Sérgio sempre meteu o pau no Corinthians. Realmente, tem hora que ele fala umas coisas aí que você percebe que é meio... Ele é meio clubista e tal. Ele zoa mesmo o Corinthians e tal. Acho que o São Paulo também, se não me engano, ele zoa também. Ele puxa muito saco às vezes do Flamengo. Mas às vezes ele mete o pau no Flamengo também, dependendo do que o Flamengo faz. Mas enfim, tirando isso, cara... Vamos falar aí, ele não tem razão? Em parte ele não tem razão? Você não tem que falar, cara. Qual corintiano que vai falar alguma coisa pra esse cara aí? Você tá errado, Mauro César. Não tá, mano. Por que não tá? Porque o próprio time nosso faz a gente ser assim. Entendeu? Pros rivais. Todo mundo vê a gente como se fosse sei lá, como se fosse uma comédia. Uma piada da Libertadores. O Corinthians é a piada da Libertadores. Por quê? Porque toda vez sai na pré-Libertadores, cara. Corinthians não é time pra ser na pré-Libertadores. Corinthians é pra estar na fase de grupo, passar na fase de grupo e já ter ganhado pelo menos umas 2 Libertadores aí. Aquela de 2012 e mais uma aí, ó. Certo? Ou pelo menos chegar aí nas semifinais, quartas de finais, enfim. Aquele time guerreiro, mesmo aquele time que chega. O Corinthians não sabe jogar esse tipo de competição. É impressionante, gente. É impressionante. A Libertadores parece que é a criptonita do Corinthians, cara. Todo mundo consegue. Até o Botafogo ano passado conseguiu, cara. São Paulo tem 3 Libertadores. Palmeiras 3 Libertadores. Santos 3 Libertadores. Corinthians tem uma. Uma. Todo ano é a mesma coisa, cara. A gente é eliminado na pré-Libertadores, gente. Pô, mas o time tá afundado em dívida. Mas tá começando agora um novo time. Porque não sei o que. Tá, tudo bem. Mas vamos lá, gente. Não vamos começar a se apequenar, gente. Não vamos se apequenar mais não, cara. A gente tem que cobrar desse time aí. Tem que cobrar da diretoria. Entendeu? Para as coisas andar, cara. Você viu ontem que o Augusto Melo falou? Saímos da Libertadores, mas ainda temos a Sul-Americana, tá? Gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pô. O cara se contentar com Sul-Americana?
Um time como o Corinthians, que é um dos gigantes aqui do Brasil. Pô, não dá, cara. Sabe? Parece que o cara nem sentiu muito assim a queda da saída da Libertadores, cara. Pô, é tipo, nós temos um Paulista ali pra ganhar. Tá, tudo bem, se ganhar um Paulista, legal, bacana, né? Vai ser um título aí, porque, como eu falei, é um time que tá tentando, né, se reconstruir, o clube tá cheio de dívida, aos pouquinhos tá tentando acertar as dívidas e tal, tá recomeçando a ter receita, tudo, né, legal, bacana, tudo legal isso aí. Mas e aí, vai ficar só nessa de Paulista? A gente saiu da Libertadores, gente. Da Libertadores. Libertadores é um dos campeonatos que mais dá dinheiro e que mais os clubes aqui do Brasil, da América do Sul, cobiça. Por que o Corinthians toda vez sai, cara? Toda vez, cara. Toda vez. É isso que irrita. Aí quando os rivais vêm e falam isso aí, ó, que nem o Mauro César tá falando, o pessoal fica zoando a gente nos grupos, é amigo que zoa a gente, é palmeirense, é São Paulino, é todo mundo zoando a gente. Vocês não têm tradição. Que não sei o que, bababá. E outra, tá? Esse negócio de Mundial, cara, já era. Mundial foi lá em 2012, acabou. De lá pra cá a gente não ganhou mais nada direito. Ganhamos o que de lá pra cá? Paulista? Entendeu? O que a gente ganhou tão assim? Ganhamos um brasileiro, se eu não me engano, em 2017 com o Carille. E mais uns paulistas. Só. Olha o Palmeiras aí ganhando tudo. Mas tá começando ainda. O Corinthians tá naquela fase igual o Flamengo e o Palmeiras passou lá atrás. De recomeçar, de montar um time. Tá? Tudo bem, legal, bacana. Eu entendo tudo isso aí. Entendeu? Eu sou coerente pra entender isso aí. Só que assim, a gente não pode se apequenar, gente. A gente não pode se apequenar. Por exemplo, perdemos esse ano, certo? Aí ganhamos o Paulista. Ou perdemos o Paulista, enfim. Aí vai pra uma Copa do Brasil. Aí também, de repente, sai. Aí vai para um brasileiro, de novo vai lá, se classifica, não ganha, de repente não ganha, se classifica para pré-Libertadores, para o ano que vem e tal, se manter na Série A, aí chega o ano que vem de novo, perde, não pode, cara, não pode. Tem que ganhar o Paulista, e ir muito bem na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileiro. E se você quer que eu fale a verdade para você, o que eu prefiro? Que o Corinthians priorize a Copa do Brasil, ou o Brasileiro. E traga mais jogadores no meio do ano. Porque o senhor Fabinho Soldado achou que o time que ele tinha montado dava para ganhar tudo esse ano. O Augusto Melo quis ir atrás de jogador no começo do ano, ele não deixou. Certo? Teve zagueiros aí que o Augusto Melo queria trazer, ele não deixou. Alegando que o Kaká era o bastante. O Kaká ia dar conta do recado esse ano. O Kaká não tá nem jogando. Não tá nem no banco de reserva. De tão mal que o Kaká tá esse ano. O ano passado também não tava lá essas coisas. Esse ano piorou. Então e aí? Vai continuar dando colher de chá pro azar? Vai continuar fazendo de conta que nada tá acontecendo? Não dá, né, pessoal? Não dá, né? As coisas têm que melhorar. E o senhor Memphis Depay tem que começar a jogar. Liga o ventilador aí, filho. Põe no 1, faz um favor. Aquela arrancada, não valeu de nada, de nada. Porque chegou nessa fase, fracassou, não vai à fase de grupos, isso significa menos dinheiro, porque a Libertadores paga mais do que a Sul-Americana, significa uma competição que, para o torcedor, eu acho que é muito desgastante, porque vai ter que jogar várias partidas com times menores, né? Porque a Sul-Americana, o nível da Sul-Americana é a Universidade Central, nessa fase inicial, salvo exceções. Você pega vários times pequenos da América do Sul, até você chegar num nível de competição mais interessante. Depois até você pode ter uma reta final, com bons duelos e tudo mais. E é isso. Então o Corinthians hoje é um time de Sul-Americana. E a agenda positiva é o que de pior pode se fazer para o Corinthians, porque fica maquiando a realidade e tentando vender para o torcedor uma mentira. Como aquela bobagem, a torcida não vai, não vai. Eu estava dizendo outro dia, cara, no amor ou no terror. Aquilo é o quê? Pior que vai. Ou não estavam cantando? Eu era no amor ou no terror. Não vai, não vai. Vendem muitas cascatas para o torcedor do Corinthians. E, infelizmente, muitos corintianos, ao invés de parar e pensar, falar, cara, é verdade. Não, eles preferem isso do que a gente falar que é real. Estou tentando mandar real. Ou me apresentem argumentos contrários. É ou não é um time de Sul-Americana? Eu acho que sim, né? Todo ano disputa Sul-Americana, não consegue chegar na fase de grupo da Libertadores, 3 vezes eliminado na fase preliminar. Então, um time de Sul-Americana, não é um time de Libertadores. Mas ganhou um título invicto, sim. Há quantos anos já tem isso? 13 anos vai fazer? De lá pra cá. Chegou a finais? Semifinal? Não chegou. Semifinal foi há quanto tempo? Semifinal foi com o Palmeiras. No ano 2000. Já tem 25 anos que foi uma semifinal. 13 anos que foi uma final. E como disse o Bruno ontem aqui, de lá pra cá, Atlético Mineiro, não tinha Libertadores. Depois do Corinthians, ganhou uma e foi uma final. Grêmio tinha 2, agora tem 3. Palmeiras tinha uma, agora tem 3. Flamengo tinha uma, agora tem 3. River Plate tinha 2, agora tem 4. E o Flamengo e o River ainda foram finais que eles perderam.
Quer dizer, chegaram em finais, né? O Botafogo não tinha, nem o Fluminense, os dois têm. Olha como mudou o cenário de lá pra cá. E o Corinthians não chega nem em semifinal. O mais longe que foi quartas, né? Com o Vitor Pereira, há 3 anos, né, quando perdeu o Flamengo. O Vitor Pereira, que foi muito criticado, eu mesmo falava que o trabalho dele para mim tinha sido abaixo do que eu esperava, mas hoje eu já mudei a minha ideia. Ele fez até muito. Até porque ele tinha que tirar vários jogadores que não gostavam dele, né, já veteranos, e botar os miúdos, como ele falava, e com os miúdos ele conseguiu algumas coisas interessantes no Corinthians, né? Porque os caras não gostavam dele, né? Estavam lá encastelados, aquelas renovações de contrato com jogadores que já não tinham muito para acrescentar. E isso agora o que vai acontecer? Se perder a final para o Palmeiras, tem um outro problema, outro efeito colateral do campo para fora do campo, que é a questão política, né? Toda aquela história de impeachment, tudo deve voltar com força total. E as dívidas continuam existindo. E o cenário, a projeção que se faz para as finanças do Corinthians é de várias bombas explodindo no meio do ano. Compromissos financeiros assumidos que vão começar a surgir até o meio do ano. Então a tendência é ficar ainda pior. E sem a Libertadores é menos dinheiro para entrar, porque a Sul-Americana, como eu já disse há pouco, paga menos. Eu acho que foi uma noite péssima para o Corinthians e não valeu a pena toda aquela arrancada. Não serviu para nada aquilo, para nada. Na prática, serviu para nada. Melhor teria sido ficar na zona de classificação da Sul-Americana e direto para ela, do que ocupar uma vaga na fase preliminar, né? E não conseguir de novo sequer a classificação. E decidindo em casa. E o Memphis Depay, né? Como dizem lá na Argentina, né? Ele aos poucos vai confirmando uma previsão feita por quem acompanha mais o futebol holandês, como o colega lá, o Felipe, lá da Trivela, que tem o site Experimenta Laranja, Felipe Alves. Ele dizia isso na época que o Depay estava sendo contratado, que ele é um bom jogador tecnicamente, mas que ele tinha essa forma de ser um jogador não muito intenso. Como dizem os argentinos, um pecho frio. E eu acho que é isso mesmo que ele está demonstrando ser. Pode ser que ele mude isso na final do Campeonato Paulista, porque um jogador caro, tecnicamente muito bom, um jogador grande no cenário, né, internacional, de relevância, jogou em times importantes, mas que, você vê, chegou na hora lá. O que aconteceu? Qual foi a marca do Depay nesses confrontos? Perdeu um gol feito quando estava 1 a 0 pro Barcelona lá em Guayaquil. O gol que poderia mudar o rumo desse confronto, né? O gol que empataria o jogo, quem sabe a partir dali o Corinthians, mesmo que perdesse, pode ser um 2 a 1, alguma coisa assim. Porque o Corinthians, ele desmorona em certo momento do jogo, tomou segundo, tomou terceiro, teve um gol anulado ainda. Gol contra do Gustavo Henrique, por muito pouco. Quase foi 4 a 0 aquele jogo, gente. O gol acontece, inclusive, mas foi bem anulado, mas foi por um trice. Então foi uma atuação desastrosa, o principal jogador mais caro nada apresentou, e no jogo de volta de novo ele não decidiu. Então, tá tudo errado. Tem alguma coisa que você pode até elogiar. Agora, encontrar motivos para elogiar um time eliminado de novo dessa maneira, olha, é viver num planeta diferente, e eu acho que é iludir o torcedor. Nem me parece honesto. E sabe por que aconteceu isso aí também? Porque é o seguinte, é o que eu falei aqui no canal desde o começo do ano. Em alguns vídeos aí, vocês podem ver no canal aí eu falando, eu reclamando. É o time do podcast, é o time da festa, tá? É o time do Oba-Oba, pode tudo. Eu acho que o senhor Augusto Melo, junto com o Fabinho Soldado, Ramon Dias e o filho dele, devia ter feito uma reunião com os jogadores e ter falado o seguinte: ó pessoal, o negócio é o seguinte, nós temos grandes desafios no começo do ano agora. Nós temos o Paulistão, nós temos a pré-Libertadores, tá? Depois vai começar o Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos se poupar um pouquinho, vamos ficar de boa um pouquinho, depois a gente, né, lá pro meio do ano, tal, dependendo de como tiver as coisas, aí você sai, você faz as coisas, vocês vão, né, do tipo, no podcast, vai nas festas, faz o que vocês quiserem, mas dá uma segurada, conversar com o Memphis Depay, entendeu? Ô, gente, eu fiquei sabendo, gente, por isso que eu fico puto, cara, não tem como não falar, cara. Aí o Mauro César, que eu acho que também às vezes fala algumas coisas que eu não concordo, entendeu? Mas dessa vez eu sou obrigado a concordar, cara. Aí você vai falar, mas o Mauro César não gosta do Corinthians. Mas mesmo assim, cara, ele tá falando a verdade. Entendeu? Muita coisa que o Mauro César falou também eu questionei antes mesmo de eu fazer esse canal aqui. Eu não tô falando que eu sou fã do Mauro César, não. Mas só que é o seguinte, o próprio time nosso dá motivo pra eles falar, cara. Seja ele seja ele um cara que não gosta do Corinthians, ou seja ele um cara que critica muito o Corinthians, enfim. Ele tá falando a verdade. Cara, quando o Memphis Depay não gosta de ser substituído. Diz que quando ele foi substituído naquele jogo do Paulistão, não lembro qual jogo que foi. Não sei se foi contra o Guarani, contra o Novo Horizontino, não sei contra quem que foi, que ele foi substituído, que ele não gostou. Não sei se vocês vão lembrar, se vocês lembrarem, fala aí nos comentários aí o jogo. Foi do Paulistão, que o Ramon Dias substituiu ele. Que aí eles até foi lá, abraçou ele, tá, a hora que ele saiu. Diz que naquele jogo lá, quando ele saiu e foi pro busão, os jogadores foram impedidos de entrar no ônibus, porque o senhor Ramon Dias, Emiliano Dias, foi lá conversar com ele. Vai explicar pra ele o porquê que aconteceu, que não sei o que, porquê que ele foi substituído e bababá. Fizeram uma reuniãozinha lá com ele. Aí depois que conversaram com ele, aí os dois saíram do ônibus,
Aí os outros jogadores subiram. Será que isso aí também não tá mexendo com os jogadores que estão no Corinthians? Será que isso aí também não foi o motivo da discussão lá no Equador? Tá acontecendo coisa lá dentro lá, gente, que a gente não sabe, mano. A gente não sabe. Pô, cara. O cara já ganha mais que todo mundo. Certo? Querendo ou não, o Carrilho tá jogando mais que ele. O Carrilho não ganha nem metade do que ele ganha. Certo? O Carrilho sim merecia ser o 10. Entendeu? Vamos falar a verdade. O Carrilho e o José Martins tá jogando demais. O Garro, por mais que às vezes auxílio, mas joga bem também. Entendeu? Por que só ele que tem que ser o belezinha e ainda tem que ir lá conversar com ele ainda? Ah, mano, para, cara, para. Jogar no Corinthians tem que ser homem, rapaz. Você tem que sair, você tem que sair. Você não tá jogando bem? Você tá jogando bem, negado? Se não tá, tem que sair. Agora, treinador tem que ir lá conversar com o cara, fazer reuniãozinha no busão. Aí sai do busão pra depois os outros jogadores entrar no ônibus. Ô, gente, isso aí é inadmissível, isso aí não existe, gente. E aí chega no campo ontem um cara que a gente mais esperava, ele não queria a camisa 10? Cadê? Não fez nada, mano. Ah, mas você não pode criticar o cara aqui na internet. Se você critica ele na internet, todo mundo vem pra cima de você. Cara, desculpa. Eu não tô nem aí. Cada um tem sua opinião. Se vocês quiserem discordar de mim nos comentários aí, pode, não tem problema nenhum. Eu não sou dono da razão. Mas pra mim, que sou das antigas, eu já tô de saco cheio, cara. Eu já tô de saco cheio. Porque é um cara que ganha bem, você entendeu? E não faz metade do que ele ganha. Fica difícil, cara. Isso aí não existe no futebol, cara. Mauro está dizendo aí, né, e com razão, sobre todas essas situações de ser eliminado da pré-Libertadores. Mauro, só antes de passar a palavra para o Bruno, eu só discordo aí, não é agenda positiva não, é para gerar o debate mesmo, tá? Para mim foi o que eu falei, não tem que sair de cabeça erguida coisa nenhuma. Depois de 3 jogos ridículos. E eu vou passar aqui os números do Depay nos jogos principais do Corinthians. Agora, eu só acho que quando você fala, com relação a competições internacionais, o Corinthians não tem uma grande história. Mas eu acho que dá pra gente falar, né? Foi a Libertadores invicto, é o último campeão mundial da América do Sul, né? Que foi em cima do Chelsea, e ele é bimundial, né? Então eu acho que... Mundialito, né, Thiago? Mundialito não, né? Mundialito não, né? Você acha que não conta? Não pode contar pra FIFA agora. Pô, peraí. Os caras do Manchester United estavam na piscina do Copacabana Palace, enchendo a cara de caipirinha e tomando sol. Tá tudo vermelho lá. Nem protetor solar que eles passavam. Ficam todos queimados do sol lá. Pô, os caras não queriam nem vir pra cá jogar aquele torneio. Tudo bem, oficialmente é considerado. Mas assim, analisando friamente o que é o futebol, a conquista contra o Chelsea, ok. Conquista legítima. Mas aquilo ali foi o Roberto Carlos, uma vez deu com a Liga dos Dentes, se referindo a uma entrevista, ele falou, o Mundialito, jogava do Real Madrid. Sem o Mundialito. Foi assim que eles trataram, um torneio político. Inclusive, os ingleses não queriam vir aqui jogar, tiveram que sair da Copa da Inglaterra para jogar esse torneio. E não gostaram nem um pouco, tem que abrir mão do torneio deles para jogar esse negócio do Brasil. Os jogadores gostaram, que ficaram lá na piscina do Copacabana Palace, chique, né? Comendo do bom e do melhor, tomando aquela caipirinha, né, que não tem lá na Inglaterra. Um frio desgraçado lá, de repente os caras estavam aqui em janeiro, num calorão daquele, quarto com ar-condicionado, todo o conforto, Copacabana Palace, né? Pô, peraí, é bom, né? Quer dizer, para eles é ótimo, foi um bom turismo. Agora, tratar isso como um título mundial, quem quiser, de novo, isso pra mim também é parte da agenda positiva. Vem lá de trás. Analisando friamente, sabe que não foi, né? Isso tudo. Mas tudo bem, quer acreditar nisso, acredita. Agora não adianta, Tiago, falar do que aconteceu há 13 anos, cara. É o que eu falei de lá pra cá, lembrando o Bruno. O Bruno fez esse comentário ontem. Tudo que aconteceu depois. Outros times entraram no cenário dos campeões. Aqueles que tinham um título foram pra 3, que tinha 2 foi pra 3 também. O River Plate lá, a gente tinha 2, foi a 4. Aquele o Boca chegou na final do ano passado, ano retrasado, do Fluminense, mas não ganha desde 2007. Agora foi eliminado da fase preliminar. Na primeira fase, pelo Aliança Lima do Peru. Peru que não consegue fazer nada no futebol de clubes há muito tempo. Também é um fiasco. Mas o Boca pode falar, eu tenho 6 conquistas, eu tenho o Mundial de Clubes, tem, tá tudo no passado. O Corinthians nem essa história tem internacional. Teve um ano atípico, que foi 2012, cara. Um ano totalmente atípico, com o Tite, grande trabalho. Aqueles jogadores, excelente, mas foi só aquilo. Imaginava-se naquele momento um Corinthians desbravando a América do Sul, entrando pro grupo dos... Até porque, isso é importante falar, em 2011, 2012, a dívida do Corinthians ela era de 111, 112 milhões de reais, totalmente controlada, uma dívida proporcional ao potencial do clube. Aí eles contrataram o Alexandre Pato. Na época, 15 milhões de euros era um número altíssimo. As maiores contratações do futebol internacional eram 25, 30 milhões. Era como se hoje um time brasileiro contratasse um cara por 40, 50 milhões de euros. Uma coisa louca. Aquilo foi uma coisa de megalomania. A partir dali começou a derrocada. O Pato não jogou. O Corinthians seria uma potência internacional. Exato. Ele também disse que a conta ia chegar pro Flamengo lá atrás, né, e tal. Tá até hoje esperando. Quer dizer, esses dirigentes que passaram por ali, que foram os mesmos, ficaram muito tempo, eles ajudaram na reconstrução do clube e depois na derrocada. Um grupo de cartolas que foram desastrosos na gestão do Corinthians. Agora, o que tem que ser dito é a verdade, é o fato, gente. Como é que alguém pode tentar transformar uma eliminação em casa mais uma num ato heróico, uma coisa boa? Não dá pra entender. Alguém foi olhar pra isso ontem? O cara, ontem mesmo, quando eu tava saindo depois do jogo da Champions,
né? Acabou o jogo, eu fui fazer a transmissão do jogo em outro lugar, jogo do Rio, lá do Fla-Flu. Entrei no elevador, tinha um rapaz com boné e camisa do Corinthians. O cara já tava zapando pro jogo. Aí depois eu fiquei pensando, porque aquele cara saiu de casa. E ontem foi um caos em São Paulo, né? Ele deve ter de metrô, imagina. O rapaz, árvores caídas e tudo, foi uma desgraça ontem. Sinal de trânsito queimado, uma série de problemas aqui por conta da chuva. Será que esse cara, que certamente estava vendo a Champions League também, que desceu no mesmo elevador que eu, quer dizer, o cara já estava correndo para ver o jogo. Será que ele saiu de casa para ver isso? O heróico 2-0? Não, o cara tem com esperança assim, não, cara, vamos ganhar, vamos classificar, é óbvio. Porra, aí ganha de 2-0, não, legal, maneiro e tal. Peraí, sabe o que isso me lembra? Você vai lembrar, o Flamengo 2007. Tomou um 3-0 do Defensor do Uruguai. 3-0 pro Defensor do Uruguai, que nem torcida quase tem, lá no Estádio Centenário vazio, conseguiu tomar 3-0, o técnico era nem franco. Teve discussão de jogador com o técnico do vestiário, que se comentou à época, um caos. No Maracanã, graças ao Renato Abreu, que chutava a cana barbaridade, fez 2 golaços, 2-0 e ficou nisso. Sabe o que aconteceu no final? Ficaram reclamando de um pênalti no Renato Augusto. Só que a sequência do lance, em que não é marcado o pênalti, saiu um dos gols do Flamengo. Pô, você se marca o pênalti, não sai um gol. Não mudava nada. E na época o Flamengo tinha um pouco dessa agenda positiva também. Não começou do Corinthians, que era incomum, ela é inédita, ninguém tem igual. Não, porque lutou a pinóia, foi eliminado na época, desci a lenha na época, onde eu trabalhava, eliminado pelo Defensor do Uruguai, veio me falar de que foi herói que é o escambau, pô, tomou de 3-0 lá em Montevidéu, veio dizer que foi heróico, ele só fez 2-0 porque esse jogador, o Renato Abreu, batia a falta, chutava de longe muito bem e fez 2 gols espetaculares, porque nem merecia muito mais do que isso. Então é isso é mentira, cara, é uma ilusão, é vender uma ilusão, vender uma mentira pro torcedor. O torcedor do Corinthians tem razão de ficar indignado, na verdade, porque apesar da dívida, os investimentos são altos, o time é caro, tem bons jogadores do meio pra frente, mal treinado pela família Dias, e o resultado é esse. E agora tem uma faca no pescoço. E imagina, depois da data FIFA, ver o Palmeiras tetracampeão dentro da Neoquímica Arena. Ainda corre esse risco. Agora, vamos ver se não vai ter vaia, vai ter só aplauso. A torcida aqui não vaia. Vamos ver se vai aplaudir se o Palmeiras for campeão lá dentro. E o risco é grande, hein? Pode acontecer. De novo, falar a verdade. O cara saiu da casa dele, pegou trânsito, tudo que muitos não tem condições. Pega metrô, trem, tudo, e tem que ir lá assistir lá em Itaquera o jogo, acreditando que de repente o Corinthians vai chegar lá, vai fazer um bom jogo e vai ganhar, e acaba acontecendo o que aconteceu ontem. Você viu que ele falou aí de 2012? Que nós ia ser uma potência? Ia realmente ser uma potência. Mas aquelas pragas que tava lá da renovação e transparência, acabou com o Corinthians. Acabou com o Corinthians. Nós ia ser uma potência mundial, aí. Agora ele falou aí. Agora fala pra mim que o cara não tem razão nisso aí. Gente, a gente tem que analisar as coisas. Tem pessoas que às vezes não vai com a cara dele, beleza. Não tem problema nenhum. Eu discordo de muita coisa que às vezes ele fala. Mas nisso aí eu tenho que concordar, cara. Ele tá certo. Entendeu? Às vezes a gente tem que deixar um pouco o clubismo de lado, cara, e começar a enxergar o contraponto. Não só aqueles que concordam com a gente, mas aqueles que discordam também. Pode ter gente aí que não gosta dele, eu acho que ele é clubista, não sei o que e tal. Mas nisso aí que ele tá falando é verdade, cara. É verdade. Porque que acontece? Acaba o jogo, os jogadores estão de boa, gente. Vai pra casa deles, vai ficar de boa, entendeu? Vai dormir, o quentinho com a mulher deles, tal, de boa, luxo, dinheiro, condições. O cara tá nem aí, mano. Entendeu? Quem fica com cara de taxa e quem sofre aqui é nós, que é o torcedor. Eles lá não tá nem aí não, filho. Você acha que eles ligam? Liga nada, rapaziada. Liga nada. Deixa eu ver se eu acho aqui o comentário do Casagrande aqui pra vocês. Pera aí. Bem, vamos lá, pessoal, para ver o que o Casagrande vai falar do Memphis Depay aqui. O vídeo vai ficar um pouco grande, gente, mas vale a pena, tá? Vale a pena. Desculpa aí, porque a gente tem que ver o pessoal falando, o que eles vão falar, tudo direitinho, entendeu? Mas vai ficar legal, porque vai vir críticas, comentários deles aí, da mídia, né? E é o seguinte, hein? A gente tá falando, o Casão falou sobre jogadores, né? Não, porque o Memphis, porque o Garro, o que deveram ou não deveram. Temos uma enquete para quem está nos acompanhando aqui no chat do YouTube. E a pergunta é: quem ficou devendo mais na eliminação do Corinthians? Ramon Dias, Memphis, Garro ou a defesa lá no Equador? A parcial indica amplo número de votos para Memphis Depay. 54%. Ramon Dias, 18%, Garro, 3%. E a defesa no Equador, 25%. Ficou devendo. Ele deu um chute lá que era para ser gol e ele chutou fora também. Mas, para além disso, é aquela história, né? Você não vai cobrar do Zezinho, né? Que o cara seja decisivo. Por causa do José Alberto aqui. Ele que é decisivo em tudo, dele a gente pode cobrar. Do Memphis a gente pode cobrar, certo? Certo. Mas me surpreendeu o número. Não me surpreendeu completamente ele estar na enquete, até por conta da atuação, o Casão já descreveu, e também pelo Ramon Dias ter respondido uma indagação sobre Memphis ficar devendo na coletiva de ontem. E é isso, Tironi. Também eu acho que o Memphis talvez represente essa ideia, essa fantasia que o corintiano viveu desde o meio do ano passado. O jogador mais caro do time,
o jogador que se adaptou ao Brasil, se entrosou, carismático, etc., midiático pra caramba, claro. Porém, isso tudo, quando a fase é boa, ele é amplificado, cola, e aí ajuda, empurra. Quando tem derrota e eliminação, é nessa figura que as pessoas vão centrar fogo. E aí começa, para mim, uma nova fase do Memphis do Corinthians em 2025, uma fase talvez de maior cobrança, a temporada inteira, talvez volta a seleção holandesa, tem uma data FIFA aí batendo na porta, né? E aí viagem para lá, viagem para cá, a questão aí começa a ter uma fiscalização, que o torcedor brasileiro adora isso, na vida particular do Memphis, ou as questões, a agenda social do Memphis, as questões, então tudo que era legal quando o time ganhava, né? As festas ou as músicas, né? Vamos falar tanto de música, né? Agora viram motivo de muita ponderação, crítica e tudo mais. Vai ser nele, sem dúvida alguma, que o fogo ficará centrado se o Corinthians não decolar na temporada. E pode apostar, isso já estava na conta, quando o Corinthians contrata um jogador por 3 milhões de reais por mês com essa característica. E ele é um jogador que no campo, ele é um jogador tecnicamente muito bom, ele é um jogador que tem virtudes e tal, mas ele não é um jogador exatamente com a cara do Corinthians, de fora a faixa, de se matar quando a jornada não é boa, compensar pelo esforço e pela dedicação quando a bola não está entrando. Né? Ele não tem esse DNA que o corintiano tanto preza e que fez vários jogadores do Corinthians menos capacitados tecnicamente que o Memphis, ídolos. Né? Então, ou a coisa dá certo coletivamente e ele tecnicamente faz diferença, ou não tem outra alternativa também. Mesmo tendo esse diagnóstico, me surpreende tanta maioria na enquete em relação ao Memphis como, responsável por essa eliminação do Corinthians na Libertadores. Deixa eu dar os números do Memphis aqui e colocar o Casão para completar essa história dele. O Memphis, ontem ele teve 3 chutes no gol e 19 bolas perdidas no jogo contra o Barcelona. O Ramon Dias saiu em defesa do Memphis. Tem as aspas dele aí na tela, vou ler para vocês. Coloca aí na tela, cadê? Temos que pensar que nos últimos 3 ou 4 jogos foi uma sequência de em 3 dias. O desgaste se sente. O time tem caráter, como o Memphis também tem. Ele tem determinação. Ele está sendo protagonista. Ele é um grande protagonista do que faz o Corinthians. Tudo que estamos trabalhando. A equipe tem uma evolução. Estão contentes com o Memphis e tudo que eles têm feito. Disse o Ramon Dias sobre o Memphis, foi em defesa dele. Agora, Casão, você que jogou no time absolutamente histórico do Corinthians, você, Sócrates e tal, quando a coisa não ia bem, vamos combinar que recaía sim nos caras, das figuras mais importantes do time. Você, o Sócrates e tudo mais. Assim que né? Os jogadores mais importantes acabam sendo mais cobrados. Quanto mais você se expõe, mais cobrado você é. Certo? Isso aí é normal no futebol. O pacote do Memphis, ele criou um pacote positivo para ele, mas ao mesmo tempo, esse mesmo pacote que ele criou, ele tem um lado negativo, dependendo do que de como ele jogar, do que ele fizer em campo. O que acontece? Exigir a camisa 10 do contrato, bom ponto. ter essa agenda toda social, a faixinha na cabeça, as festas com Neymar ou sem Neymar, tudo isso é bacana, é legal, é sociável. Se o time do Corinthians ganha, se ele joga bem, se ele decide. Se o time do Corinthians não ganha, ele não joga bem, ele não decide, tudo isso se vira contra na hora da análise. O torcedor aplaude tudo isso que eu falei se ele estiver jogando bem, fazendo gol, decidindo o jogo, dando assistência e tudo mais. Se não, tudo isso que ele criou vira um peso, vira uma cobrança. Então, por que exigir a camisa 10? Quer a camisa 10? Pôs no contrato, tirou do garro a 10, criou um clima totalmente desnecessário, um clima desfavorável, totalmente desnecessário, pegou a 10. Gente, então treina pra cacete, emagrece um pouquinho, entra em forma e vai decidir. Porque quem exige, quem tem regalia, tem que decidir. Né? No futebol é assim. Então, porque aí você falou lá dos anos 80, vamos lá viajar em 83? Magrão sempre foi um cara que não treinou muito, gostava de tomar sua cerveja, gostava de ouvir uma música, gostava de ficar de madrugada, tal. Muitas vezes isso pegava quando o time não ia bem, como eu falei, mas aí chega a semifinal contra o Palmeiras em 83, 1-1 no domingo, gol do Magrão, 1-0 na quarta, gol do Magrão. Final, Corinthians São Paulo, 1-0 pro Corinthians, gol do Magrão. Segundo jogo, 1-1, gol do Magrão. Alguém chia que queria beber, ou que ele bebeu, ou que ele não dormiu? Ou que ele não treina, ou que ele tá de chinelo no departamento médico, alguém chia? Não, porque o cara tem a regalia dele,
mas decide. O Memphis tem as regalias dele e não está decidindo. Não está sendo importante. Não está dando qualidade nesse ano a mais no time do Corinthians. Os outros estão jogando como ano passado. Os marcadores, né? Aqueles que carregam o piano, eles estão bem. Eles estão bem. Vamos lá, a defesa não está bem, mas a defesa também não estava bem ano passado. É questão de qualidade técnica. Mas o esforço e a entrega, agora, o Memphis não está igual ao ano passado. Aí, pronto. Cara, vai ser cobrado mesmo. Se perder o título do Palmeiras, vai ser cobrado sim. A torcida vai chiar. A torcida vai lá no treino. E aí, como é que é? Você não pediu a 10? Você não ganha o nosso salário? Você não é trapper? Você não quer gravar música? Você não tem música nova para gravar? Você não gosta de cortar o cabelo na comunidade, de ir no jogo de várzea, de ir em festa social, de ir em festa de elite e de não sei quem mais? Não pode ser só isso, né? O jogador de futebol pode ser isso. Ele tem todo o direito de ser isso, desde que se equilibre o rendimento em campo e com o peso que ele tem dentro de um time. Muitas pessoas falam assim, principalmente eu faço essas críticas: olha você como você era, o que você fez no passado. Cara, eu fiz tudo aquilo no passado. Não tinha rede social, não tinha celular, ninguém filmava, ninguém tirava foto e pronto. E não era só eu, era todos os jogadores do futebol brasileiro de alto nível ou do nível menor que curtiam a noite o tempo todo, porque a gente podia curtir a noite o tempo todo. E a gente era cobrado se não corresse, se não decidisse o jogo. Eu era centroavante. Fase sem gol, a torcida me pegava no meu pé. Fase com gol, aplaudia eu no barzinho de rock tomando cerveja de madrugada. É assim o futebol. Não é só pro Memphis, é pra todo mundo. E sempre foi pra todo mundo. A diferença é que na década de 90 pra trás não tinha essa visibilidade que tem hoje. Essa facilidade de gravar, de filmar e essa perseguição que tem com os jogadores de futebol na hora do divertimento. São perseguidos hoje, porque é o mundo tecnológico. Cara, se adapta a isso. O segredo do futebol é simples, cara. É simples. O Renato Gaúcho sempre falava isso pra molecada, quando a gente tava no Flamengo, aí todo mundo saía, e às vezes chegava um moleque ali cansado e tal. O Renato falava assim: banca, você tem que se bancar. Eu saio à noite e me banco. Domingo, eu tô lá, vou jogar, eu chego no treino no horário, não deixo de treinar, vou correr e tal, porque eu me banco. Quer sair, se banca. Quer divertimento, se banca. Quer privilégio, se banca. Se não se bancar, a torcida vai chiar. Isso aí. Ponto. Perfeito. Agora, o Arnaldo, o Ramon Dias também falou, ele foi perguntado, né, sobre a eliminação, tal, se ele tem se sentia ameaçado e tudo mais, e ele meio que disfarçou, né, não quis responder. Tem mais uma aspa aí do Ramon Dias na sua tela. A verdade é que estamos doloridos, porque realmente temos um grande time, falhamos todos no Equador. A vantagem era importante, o grupo demonstrou que tem caráter de determinação, mas não conseguimos o que queríamos, isso é dolorido. Quando passa esse tipo de coisa, dói muito. Jogar a Libertadores é muito importante para o clube e para nós, os jogadores. Aí a pergunta que eu faço é se ele... A gente falou bastante no Memphis, né? Tem um alvo ali no Memphis, que é o principal jogador, o mais caro, não sei o quê. E o Ramon Dias? Tironi, é muito mais fácil para qualquer clube trocar o treinador do que mandar embora o principal jogador, certo? Essa é a máxima do futebol. Eu concordo plenamente com o Casagrande, acho que ele trouxe em relação ao Memphis essa questão da camisa 10, que eu acho que é muito simbólica para esse ano. Ele se colocou com essa exigência, uma carga desnecessária, e vai ter que conviver com ela. E o Ramon Dias, ele, como foi o comunicado, vamos tentar relembrar o comunicado, porque assim, o Corinthians funciona muito assim, ainda mais esse Corinthians do Augusto Melo, que é bancado pela torcida organizada, basicamente, né, pela Gaviões da Fiel. O último comunicado da Gaviões da Fiel tinha a exigência da vitória sobre o Palmeiras e um asterisco sobre o Ramon Dias dizendo, e criticando a entrevista do Ramon Dias quando ele fala que quando eu vim, as pessoas choravam pedindo para eu salvar o time do rebaixamento. Aí o comunicado do Gaviões, isso foi lá atrás, isso já passou mesmo. Mais do que se salvar do rebaixamento, o Ramon Dias tem 3 eliminações nas costas, certo? Tem para o Flamengo, tem para o Racing e tem agora para o Barcelona. O Corinthians montou um time com o Memphis e companhia para ser campeão, não para ficar na primeira divisão. E de novo nós vamos recair a questão da decisão do Paulista. Se não ganhar o Paulista, eu acho bem provável que o Corinthians troque de treinador. Independentemente da avaliação criteriosa do trabalho do Ramon Dias, que eu acho razoável. Eu acho que nos duelos eliminatórios que eu citei, ele foi mal nos 3, contra o Flamengo, contra a Racing e contra a Barcelona, sobretudo na primeira partida, mal estrategicamente, né? Eu acho que o sistema, as escolhas do jogo de Guayaquil, 3 zagueiros, com o Choca, menino, sem volante, primeiro volante, com o Memphis para puxar contra-ataque, deu 3-0 o Barcelona. Ontem foi o time principal, usual, conhecido, que não foi suficiente para descontar. Então o Ramon Dias, que não é um técnico que tem, por isso que eu falei lá do Simeone Atlético de Madrid, ou vamos pensar o adversário do Ramon Dias, o Abel.
Se o Abel perde o título paulista pro Corinthians, perde o primeiro jogo em casa no Allianz e perde o segundo na Neoquímica Arena. O torcedor não vai gostar do Palmeiras, não vai mesmo, porque escapou o tetra e tal. Mas é como escapou o tri brasileiro consecutivo ano passado, né? Com o Palmeiras perdendo pro Botafogo em casa, o Fluminense em casa. Abel, mas é o Abel. E o trabalho do Abel e a consistência do Abel, o Ramon Dias não tem, talvez nunca terá, né? Vamos combinar. Então, assim, nós falamos bastante das responsabilidades dos principais jogadores, e eles são sempre os alvos, mas o técnico também costuma ser, ainda mais quando o técnico não tem um estofo. Embora experiente, com passagens por diversos países, não tem estofo com o corintiano. E o Ramon Dias, eu acho, também sabe que, não vindo o título paulista, a batata dele pode assar. Isso é do futebol. E para mim está muito claro que é mais do que o Memphis, que é um cara que custa 3 milhões por mês, vai ter um contrato longo, o primeiro a sair em caso de mudança. É sempre assim, ou quase sempre assim no futebol brasileiro. Olha, o Corinthians está, portanto, agora na Sul-Americana, e ele vai se juntar a outros 6 brasileiros na Sul-Americana. Estão na Sul-Americana Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro, estão no pote 1, e mais o Vasco no pote 2, enquanto o Corinthians e o Vitória estarão no pote 4, que também ainda pode ter o Bahia, se o Bahia não passar hoje pelo Boston River, joga em Salvador, o primeiro jogo empatou, o primeiro jogo fora de casa, então o Bahia tem uma boa chance de passar. E o Bahia, como eu falei, né, decide o último classificado para a fase de grupo da Libertadores. Bem, pessoal, vou parar por aqui, né? Trouxe o conteúdo aí do pessoal da Jovem Pan, comentando sobre o Memphis Depay, comentando sobre a eliminação do Corinthians na Libertadores, na pré-Libertadores, a análise do Casagrande e do pessoal aí, tá? Vou deixar os créditos deles na descrição do vídeo. E assim, eu já vou falar já, eu concordo com tudo que eles falaram aí, referente ao Memphis Depay, referente ao Ramon Dias, tá? O Memphis vai ser cobrado sim pelo salário dele, pelas saídas dele, entendeu? Ele tem esse negócio de ações sociais e tal, porque tem jogador que a maioria dos jogadores hoje em dia são jogadores e são empresários também. Só que assim, a gente não tem nada a ver com a vida dele, pessoal, desde que ele faça o que ele tem que fazer dentro de campo. E dentro de campo ele tem deixado a dever muito o futebol dele dentro de campo. Então ele tem deixado muita a desejar, vamos dizer assim, dentro de campo, entendeu? Então, fazer o quê? Eu acho que o cara vai ter que jogar, filho. Se perder o Paulistão, o chicote vai estralar. A gente sabe, mano. A gente sabe como que é a Gavião aí, gente. A torcida do Corinthians não é essa torcida aí de computador, que fica atrás do computador, ou fica nas redes sociais passando pano pra presidente, passando pano pra jogador e nada. A torcida do Corinthians, ela cobra mesmo, porque sabe o tamanho da grandeza do time, cara. E se não jogar, vai ter pau, filho. O pau que eu falo não é de ir lá quebrar tudo e arrebentar tudo, é cobrar, cara, vai ter cobrança. E aí, será que o Memphis vai aguentar? Eu já vi Tevez ser cobrado, já vi Ronaldo Fenômeno ser cobrado, Edilson Capetinha, Luizão, entendeu? Grandes jogadores que jogaram aí, Guerreiro, que deu pra nós uma Libertadores e deu um Mundial, o próprio Emerson Sheik, entendeu? São caras aí que jogavam demais, cara, os caras jogavam bem, entendeu? E deram títulos pra gente. A Gaviões cobrou. Então assim, ou vai ou racha, filho, dessa vez. Vai ter que ganhar o Paulistão pra dar uma amenizada, entendeu? E fazer um bom ano. Porque senão o chicote vai estragar pra todo mundo. Mas enfim, pessoal, vou deixar um abraço pra vocês aí. Deus abençoe, tá? Vou deixar os créditos do pessoal aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem acessar, tá? O canal deles. E vamos que vamos. Amanhã é sexta-feira, vou ver o que eu faço. De repente, se tiver alguma novidade, eu trago. Se não, trago um react sobre alguma outra coisa. Ou enfim, vou ver o que eu vou fazer. Tá ok? Deus abençoe vocês aí. Uma ótima sexta-feira pra vocês, tá? Vou deixar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Agora são mais ou menos quase 3 horas da manhã. Eu tô gravando esse vídeo, agora eu vou editar a capa e deixar lá pra vocês, tá ok? Ficou um pouco grande o vídeo, mas é um conteúdo legal pra gente ver, debater, dar opinião aí nos comentários, tá ok? Quem concorda, quem discorda, quem acha que tá errado só falar do Memphis, falar de outro jogador, ou acha que não, que o time jogou bem e que a gente tá pegando muito no pé, que a mídia tá pegando muito no pé, ou não, não tão certo, tal. Tem que realmente se esforçar, tem que jogar por causa do salário dele e tal. Não é só o Memphis o culpado, o Ramon Dias também e tal. Enfim,
Deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá ok? Deus abençoe a todos e vai Corinthians, vai Corinthians!